Nós começamos na última semana essa série, e essa série ela fala sobre essa temática, o caminho da unção. Parece que nossa sociedade evangélica confunde algumas coisas. E parece que o ambiente cristão é um ambiente onde nós produzimos essa atmosfera espiritual. A verdadeira unção, ela nasce quando a palavra volta para o centro da vida da igreja. O que traz avivamento, transformação, é quando a igreja reconhece que a palavra está ausente e ela precisa de volta dessa palavra. Esse texto que eu vou falar com vocês agora, que está em 2 Reis, nós vamos falar sobre 2 capítulos, capítulo 22 e 23. Vamos talvez pensar aqui 1 ou 2 versículos aqui do capítulo 21 também. Tem um contexto aqui por trás. Na semana passada nós falamos sobre Davi, um Davi que foi buscado pelo Senhor quando estava no campo. Deus o ungiu quando ele estava no campo. Ele foi esquecido pela sua família, pelos seus irmãos, ninguém o lembrava. Aquele moço era um moço esquecido, e lá no trabalho, na lida, cuidando das ovelhas do seu pai, o Samuel chega na casa de Jessé e diz: cadê? Está todo mundo aqui? Aí Jessé diz: não, ainda falta mais um. E esse mais um é Davi. E Davi está onde, irmãos? Davi está lá, pastoreando as ovelhas do seu pai. Samuel, que é a pessoa que vai ungir o novo rei para Israel, olha para Eliabe e diz assim: eu acho que ele é o rei. Aí Deus falou assim: não, eu o rejeitei. Aí olha para Simé, eu acho que é ele, eu o rejeitei. Aí Deus fala para Samuel: você vê o exterior, eu vejo o interior. A unção, ela vem pelo secreto. Ela não nasce em ambiente de palco como esse. Todos os ungidos de Deus não nascem num ambiente de palco, eles nascem no secreto. Isso é muito importante, porque a nossa geração é uma geração que gosta do palco, que gosta da luz, que gosta da construção de uma atmosfera emocional. E parece-me que nós vamos perdendo aquilo que Deus tem para nós. Hoje eu quero falar sobre um outro rei, que é Josias. Josias agora, só para você se situar na história de Israel, nós tivemos durante a história de Israel 3 reis, que é conhecido dentro da monarquia unida. Cada um desses reis reinaram 40 anos. Saul reinou 40 anos. Deus o rejeitou, Deus escolheu Davi. Samuel ungiu, como eu disse agora a vocês, Davi. E ele vai reinar 40 anos. Ele reina um primeiro momento só sobre uma parte de Israel, porque ainda é perseguido pelo rei ainda. E depois, mais um outro rei nasce, que é o filho de Davi, que é Salomão. Há um problema na nação de Israel, que é crônico, desde a época dos juízes. Na verdade, acontece muito antes. E esse povo, que é o povo israelita, começa a se envolver com a idolatria, com o paganismo, com a corrupção, e aí Deus vai punir a nação de Israel. E a nação de Israel vai dividir, a monarquia vai dividir entre Reino do Norte, capital em Samaria, Reino do Sul, capital Jerusalém. Josias está no Reino do Sul, em Jerusalém. Aqui, para você entender agora esse momento que não é mais a monarquia unida, nós estamos falando já posterior desse rei que vai ser usado para restaurar a nação. Só para você se situar no contexto de quem é Josias. E o que eu quero, o meu objetivo aqui é demonstrar para você que caminho que é esse da unção. O que é necessário para viver essa unção de Deus? Josias, ele não vive um avivamento a partir da religião. O avivamento que é vivido por Josias não começou com um movimento religioso dentro do judaísmo. Ele começou quando ele traz para dentro da vida de Israel a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é perdida, o caos se instaura, seja numa casa, numa família, num indivíduo ou numa igreja. O avivamento começou em Israel na autoridade de Josias como rei agora, quando a palavra é reencontrada. Um dos pilares da reforma protestante é que a Bíblia é o centro da vida da igreja.
Para quem já foi católico ou conhece o catolicismo romano, nós temos no meio, no centro do culto, né, a mesa da Eucaristia, onde o sacerdote vai fazer o sacramento, né, e vai ali vai entregar a igreja hóstia. O centro da igreja católica é a Eucaristia. A Reforma entende que o centro da igreja é a palavra. Por isso que as igrejas, nesse período pós-reforma, o púlpito é o centro. As igrejas mais antigas da Reforma Protestante, o púlpito não era aqui no centro, era escondido em algum lugar na lateral, numa tribuna onde o pregador não é visto. E ele falava e pregava. A pregação era o centro, não a figura do pastor. Nós vivemos hoje um cenário onde o culto à personalidade de homens tem sido uma idolatria no meio evangélico. Mas Deus eu tenho dito isso, falei hoje de manhã, falei para minha esposa esses dias, o pastor Lucinei, Deus está descortinando algumas coisas no nosso tempo, porque o evangelho e o evangélico está crescendo e talvez em 10, 15 anos a igreja brasileira seja mais de evangélicos do que de católicos romanos. Nós vamos ultrapassar a igreja romana, mas a transformação parece-me que está ficando em segundo plano, porque nós estamos enchendo os templos e os lugares da igreja em busca de uma experiência, em busca de uma personalidade. Se nós falar aqui que vai uma personalidade famosa do mundo gospel estar aqui, talvez nós teríamos que fazer 3, 4 sessões de culto, porque não caberia. Nós precisamos entender que a figura do avivamento em Israel não é Josias, é a palavra de Deus. Nós vivemos um tempo, e é o nosso tempo, em que muitos estão confundindo movimento com presença, a presença de Deus. Confundindo estética religiosa que nós produzimos, luzes, câmera, que mais que a gente, né? Conforto, a gente produz, que bonito, que legal. Muitos estão confundindo estética, entre aspas, espiritual, porque eu acho que são coisas antagônicas, com profundidade espiritual. Uma geração que precisa não apenas ouvir sobre Deus, mas viver de quem Deus é. Ter uma experiência verdadeira. A nossa sociedade evangélica busca experiências nos ambientes com frequências musicais para mexer com as nossas emoções, com aquela música de fundo que nós às vezes gostamos de ter. Às vezes, eu fui pregar numa igreja recentemente, aí o pastor, você quer que ponha uma musiquinha de fundo? Eu falei, não, me atrapalha, não precisa. Tem gente que gosta. E põe naquela frequência que a gente sabe que mexe com as emoções. A Bíblia nos mostra que o avivamento verdadeiro não nasce do exterior, não é produzido por ações humanas, por métodos ou processos que são saudáveis até entre nós para desenvolvermos a fé cristã. A história do rei Josias acontece em um dos momentos mais escuros de Israel. Josias, ele herda uma nação quebrada, irmãos. Josias, ele herda uma nação quebrada, um templo abandonado. Quando há reforma do templo no período de Josias, ele coloca na porta dos templos os oficiais para recolher prata, recurso, para reconstruir. E nessa reforma do templo, eles encontram a palavra de Deus, a lei de Deus, perdida no templo. Um templo abandonado, uma geração sem referência espiritual, esse é o momento que Josias está vivendo. Um povo que ainda tinha até a religião oficial, que é o judaísmo, mas havia perdido Deus. Qual é o contexto aqui? Para você entender o que ele herda, o que Josias está herdando. Para a gente entender aqui o ambiente e o contexto do texto que eu vou ler para vocês.
Segundo Reis, capítulo 21, versículo 2. Diz assim. Eles vão pôr aí na tela também. 21, versículo 2. Versículo 2. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. Olha só. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Olha o que ele faz. Reconstruiu os santuários idólatras do seu pai. Ezequias havia destruído, construiu altares para Baal, ergueu um poste de Azera, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Também se curvou diante de todos os astros do céu, lhe prestou culto. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos 2 pátios do templo do Senhor, construiu altares para os astros do céu. Manassés também sacrificou seu filho no fogo, praticou feitiçaria e adivinhação, consultou médiuns e praticantes de ocultismo, fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor, e com isso provocou a sua ira. Versículo 7. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida da deusa Azera, e colocou no templo sobre o qual o Senhor tinha dito a Davi, seu filho Salomão: meu nome será honrado para sempre desse templo em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Quem é Manassés? Manassés é vô de Josias. Aqui na monarquia, o pai, ao falecer como rei, o filho primogênito geralmente herdava a sua função e cargo. Versículo 1 do capítulo 22. Manassés morre. Quem que vai... Manassés não, Amon, que é o pai dele também, morre. Quem que vai herdar? Josias. E lá no versículo 1 diz: Josias tinha 8 anos. Como é que alguém com 8 anos de idade reina? Aqui há um movimento interno, como um golpe de Estado, porque Manassés fez coisas horríveis. Amon, seu pai de Josias, fez coisas horríveis, à semelhança do seu pai, Manassés. Coisas horríveis. E ele foi o que? Executado pelos seus internamente. E ali começa uma revolução interna, e Josias agora vai ser o rei por direito, com 8 anos de idade. Esse é o contexto do livro de Reis, falando sobre a vida de Josias e o que Josias vai fazer daqui para frente. O texto diz que Manassés ele fez o que era mal perante o Senhor. Manassés ele não apenas pecou, mas ele institucionalizou o pecado dentro de Israel. O templo do Senhor agora foi de fato colocado como um templo pagão, para adoração pagã, para prostituição pagã. É isso que o avô de Josias fez. Abandonou a lei da aliança de Moisés, rompeu com a sua vida espiritual. Ele institucionaliza o pecado na nação. Ele transformou a idolatria em uma cultura nacional, onde toda a população judaica deveria participar. O Deus de Moisés, de Josué, de Samuel, de Débora, juíza, de tantos outros, de Davi, agora está vivendo esse caos espiritual. Esse é o contexto que Josias está falando sobre trazer a palavra de Deus para dentro, para haver o renovo. Manassés reconstruiu altares pagãos no templo do Senhor, adorou Baal, consultou médios, praticou feitiçaria, derramou sangue inocente, ele sacrificou o seu filho no fogo para um deus pagão. Agora, esse é o avô. Quem é o pai? É Amon. Segundo Reis 21:20, diz que Amon seguiu o mesmo caminho do seu pai Manassés.
Talvez tenha gente nessa noite aqui que tem legados familiares muito ruins. A semelhança desse Manassés, desse Amon. Talvez você tenha na sua trajetória familiar coisas que você olha e que você se envergonhe. Deus hoje te trouxe aqui para você ouvir isso. Em Cristo você pode ser uma pessoa diferente. Sua casa pode ser diferente, seus filhos podem ser diferentes, sua próxima geração vai ser diferente. E Deus vai honrar isso se você se posicionar com Cristo. Eu me converti em 1999, eu tinha 19 anos. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi pedir perdão para minha família, para meus pais. Porque o Evangelho me confrontou. E eu falei, eu preciso pedir perdão para meus pais. Quando eu casei, em 2000, e agora, hein? 99, 2004. Acho que é isso. Ela está lá embaixo com as crianças. Quando eu casei, chegando próximo do casamento, irmãos, né? Eu fiz uma aliança com Deus. Eu falei, Deus, eu não quero ter o casamento que meu pai teve. Eu amo meu pai já está com Cristo. Meu pai amava estar aqui, que se converteu, se batizou. Mas o casamento da minha mãe e do meu pai nunca foi bom. Meu pai fez coisas terríveis. Eu falei, eu não quero ser igual o meu pai. Eu sou agora um crente. Eu quero ser um crente, um marido, alguém diferente. Então, se você está em Cristo, as coisas velhas passaram. E tudo se fez novo. Josias entende isso, porque ele herda o caos. Não apenas o caos de uma nação envolvida com corrupção dentro da religião, mas um caos na família. Você acha que Josias não deve ter ouvido? Estamos no que estamos por causa da sua família, por causa do seu avô, por causa do seu pai. Mas eu não sei o que ele fez, porque Jesus ainda não existia nesse tempo, mas hoje nós deveríamos falar assim, mas o sangue de Jesus Cristo me perdoou e me purificou de todo o pecado. Tudo aquilo que foi feito ficou no passado, porque agora eu sou nova criatura, eu sou filho de Deus, as coisas velhas se passaram. Acabou. E o diabo ele tem esse poder de ficar acusando. Mas em Cristo somos nova criatura. Põe para mim na tela, filho. Em primeiro lugar, Josias ele vai provar algo muito poderoso para nós. Que você não precisa repetir a herança espiritual que você recebeu. Presta atenção. Você não precisa repetir a herança espiritual que você recebeu. Ele rompeu. O caminho da unção começa quando a palavra é reencontrada. Quando eu me converti aos meus 19 anos de idade, a palavra veio ser o centro da minha vida. E eu tomei decisões firmes na minha vida. Meus pais não entenderam. Amigos não entenderam. Vamos beber, Reinaldo? Eu trabalhava na área do comércio e na sexta-feira, quinta, sexta-feira, a gente já ia para os bar para beber, para zoar com os amigos. E eu chegava no sábado de manhã quebrado para trabalhar, que eu trabalhava no sábado. Atrasado, mal-humorado, resmungando. Sabe, querendo estar... Por quê? Porque eu gastei a noite bebendo e fazendo outras coisas. Quando eu me converti, eu comecei a chegar no horário. Parei desses ambientes e o meu patrão falou, o que aconteceu? Eu falei, Jesus entrou na minha vida, Vitor. Ele passou. Eu rompi. Os colegas chamavam, eu falava, não vou não. Porque eu não quero desonrar aquele que um dia me salvou. E a palavra pecado é colocar em vitupério, repetir a vergonha, o escárnio do pecado por aquele que já morreu por mim. Falei, não vou. O caminho da unção começa quando a palavra é reencontrada, é redescoberta. E dentro do contexto aqui de Josias, há uma reforma no templo. Olha comigo, capítulo 22, versículo 8. Põe na tela para mim. Capítulo 22, versículo 8. O sumo sacerdote, aquele que é responsável pela parte espiritual. Agora Josias já é rei. Já está na fase adulta, já está recomeçando algumas coisas naquele lugar. O texto diz assim, o sumo sacerdote Ilquias disse a Safã, secretário da corte,
encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E Uquias encontrou o livro, entregou o livro a Safã, que o leu. O livro está perdido, entregou a Safã, e Safã agora vai ler esse livro. Olha só o que diz. Safã voltou ao rei e relatou: seus oficiais entregaram prata recolhida do templo do Senhor aos trabalhadores e supervisores no templo. Próximo. Safã também disse ao rei: o sacerdote Uquias me entregou um livro. Olha só, um livro. E Safã leu o livro para o rei. Continua. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou as suas roupas. Em seguida deu as ordens ao sacerdote Uquias e Aicã, filho de Safã, Aquibor, filho de Micaias, e Safã, o secretário da corte, e Asaías, conselheiro pessoal do rei. Próximo. Vão consultar, olha o que ele diz: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá. Pergunte a respeito das palavras escritas neste livro que foi encontrado. Me parece que há uma geração que não conhece mais o que estavam sendo lido. Essa é a sensação que o texto está trazendo. Consulte a Deus, pergunte a respeito das palavras escritas nesse livro. Me parece que aquela geração que perdeu a palavra de Deus e estava vivendo num paganismo gigantesco na sua história religiosa, sem perceber que estava desonrando ao Senhor. Ele diz, o rei, pergunte a respeito. E o texto diz: a grande ira do Senhor arde contra nós, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro. Eles não fizeram tudo o que ele diz que devemos fazer. Próximo versículo. Então o sacerdote Uquias, Aicã, Aquibor, Safã, Asaías foram no bairro Novo de Jerusalém consultar a profetisa Uda. Ela era esposa de Salum, filho de Tikva, filho de Aras, responsável pelo guarda-roupa do templo. Próximo. Então ele disse, o Senhor, então ela, profetiza, disse: o Senhor, o Deus de Israel, falou: voltem e digam ao homem que os enviou, que assim diz o Senhor. Olha o que essa profetisa está dizendo para aquele que vai agora entregar essa mensagem para o rei. Olha só, vai e volte e traga essa mensagem: trarei desgraça sobre a cidade e sobre os seus habitantes. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá leu se cumprirão. Pois o meu povo me abandonou, queimou incenso a outros deuses, eu estou grandemente irado com eles por tudo que fizeram. A minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá, que os enviou para consultarem o Senhor, e lhe digam: assim diz o Senhor a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu. Olha só o que Deus está dizendo diga a ele: você, Josias, se arrependeu, se humilhou diante do Senhor quando ouviu o que eu disse contra esta cidade, contra seus habitantes, que esta terra seria amaldiçoada e se tornaria desolada. Você rasgou as roupas e chorou diante de mim. Eu certamente ouvi, diz o Senhor. Próximo. Portanto, só enviarei, olha só o que Deus está falando através da profetisa. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tiver se reunido aos seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre essa cidade. Então eles levaram a mensagem ao rei. Sabe qual é a desgraça? Ano 722, Samaria desapareceu. Já não existe reino do norte. A Síria devastou o reino do norte. Ano 586 vai chegar. É sobre esse juízo. Rei Nabucodonosor vai vir, vai tomar a cidade, vai destruir o templo, vai destruir a cidade, vai raptar os jovens de Sião, Jerusalém, e levar para a Babilônia. Vocês vão ficar cativos 70 anos. É isso que ela está dizendo. Mas eu só vou fazer isso depois que você morrer, Josias. O que Josias está fazendo agora é um retorno. Eles encontraram a palavra de Deus que estava perdida. A expressão que o texto diz parece que eles não tinham contato. E o texto que Safã está lendo, possivelmente, segundo os historiadores e teólogos, dizem que é Deuteronômio, que fala das bênçãos e as maldições. Quando Josias ouve Safã lendo o livro da lei para a sua liderança, ele rasga as suas vestes, ele chora, ele se arrepende, porque ele sabe o caos que Israel está vivendo espiritualmente. Olha que interessante. Achei o livro na casa do Senhor.
Tem gente que precisa voltar a achar o livro na casa do Senhor. Tem gente que precisa trazer novamente esse livro. Essa expressão achar que o texto aponta nos remete a algo perdido, algo negligenciado. Existem famílias essa noite aqui que têm negligenciado a vida espiritual. E Deus está dizendo a você, eu estou te avisando, eu estou mandando pessoas, eu estou falando, abra os seus ouvidos, se arrependa, muda sua trajetória, porque eu, o Senhor, eu amo os meus filhos, eu tenho uma aliança. Qual é o problema da nação de Judá? Judá tem templo como nós temos. O culto existe, os sacerdotes com seus turnos sacerdotais, sacrifícios, os sacerdotes existem, mas a palavra havia se perdido. A palavra de Deus perdeu-se o centro do culto de Israel. A palavra de Deus tem sido perdida na nossa geração. Igrejas cheias, luzes piscando, tudo muito lindo, muito bonito, mas a palavra de Deus está se deixando de nós. Cabode, foi-se a glória, porque quando a palavra de Deus se esvazia do ambiente, da vida dos seus filhos e filhas, a glória de Deus ela não vem, a unção não vem. Que caminho é esse da unção que eu quero propor para vocês? É o caminho do retorno às Escrituras. Não é de uma atmosfera sensorial, emocional que te faz chorar. Se chorar tudo bem, irmãos, porque nós não somos robôs, não somos ciborgues, nós temos sentimentos e Deus nos consola, Deus nos fala, Deus nos remete ao arrependimento, mas Deus nos confronta também. Naquele tempo, tudo funcionava, mas a palavra de Deus não existia. Parece-me que nesse tempo nosso, a palavra de Deus se perdeu. Há igrejas cheias, mas vazio das escrituras sagradas. Há muita emoção, mas pouca verdade. Surge a igreja da moda, que existe no nosso tempo, as igrejas que nascem como, eu não sei nem definir, porque uma gravidez, o crescimento é paulatino, é devagar, até chegar o bebê nascer, aí ele cresce, mamãe cuida, amamenta, há uma fase de crescimento. É assim a vida espiritual de uma comunidade. Mas nós abrimos franquias hoje, não abrimos mais igreja. Eu preciso, como pastor, dizer isso para você. Cuidado onde você frequenta. Eu sou pastor aqui há 16 anos, vai fazer esse ano. E enquanto eu for pastor aqui, você vai me ouvir dizer sobre isso. Nós somos uma família. Nós precisamos estar perto. Nós precisamos chorar um com o outro. Nós não somos uma franquia, nós não somos um movimento, nós somos a igreja, a noiva de Cristo, esperando Ele voltar. E se tivermos prosperidade, louvado seja Deus, mas se não tivermos, se tivermos apenas escassez, louvado seja o Senhor. Mas a nossa geração não gosta da dor, porque o nosso cérebro não funciona assim. Dor, ele tira, ele busca o tempo todo prazer. E essa geração é uma geração que adora dopamina, prazer barato, rápido e fácil. A unção de Deus, ela começa quando a palavra volta a ocupar o lugar que nunca deveria ter sido perdido. A igreja romana, ela se distancia do valor de Deus, do princípio de Deus, porque ela abandonou a palavra de Deus. E a igreja evangélica contemporânea tem feito igual. Nós temos feito igual. Nós vemos para o culto e nós nos comportamos às vezes como se estivesse dentro de um shopping. Deus está nos dizendo, há um ambiente que eu separei para vocês se reencontrarem com a palavra. Esse lugar é um lugar onde o Espírito de Deus te desafia a ser um crente melhor, um homem melhor, uma mulher melhor. Segundo lugar, põe na tela para mim, por favor, Mateus. O caminho da unção, existe confronto com a realidade espiritual. O caminho da unção, ele produz quebrantamento. Versículo 11 do capítulo 22. Põe para mim aqui, fica mais fácil, que minha letra é muito pequena aqui. Versículo 11. Quando o rei ouviu Safã lendo a lei, o escrito da lei, o que ele fez? Ele rasgou as vestes.
É esse o grau de confronto, quando a palavra de Deus entra como uma espada, como até mesmo o texto de Hebreus diz que ela entra como uma espada afiada. O Espírito de Deus falou ao coração desse rei, que teve um legado espiritual familiar terrível, e que agora tem que dar novo rumo a uma religião fracassada, corrompida, vendida espiritualmente. Ele ouviu e rasgou as vestes. Rasgar as vestes no antigo Israel era sinônimo de sofrimento, de arrependimento, de dor espiritual, de humilhação, de convicção profunda de que Deus está falando. Há espaço para isso ainda hoje, irmãos. Há espaço para arrependimento. O arrependimento é onde um homem ou uma mulher se coloca diante de Deus e Deus remove todo o peso da sua alma, dizendo: olha, ficou para trás, eu te perdoo, eu removo a culpa que há sobre você, siga em frente e se torne agora nova criatura, se torne um filho amado de Deus. Josias entende que o povo se corrompeu, que o povo rompeu a sua aliança com Deus. Josias, ele não reage emocionalmente ao ler ou ouvir o texto. Ele é confrontado pela palavra de Deus. A palavra não apenas consola. E como consola, né, irmãos? Quando lemos os salmos, lemos as palavras de Jesus, lemos tantas coisas belas que trazem consolo na nossa alma. Há um texto de Isaías, eu acho que é Isaías, eu não sei se é 60, 62, não me lembro agora, diz assim, Deus falando para Israel: consolai, consolai o meu povo. Há consolo de Deus para o seu povo, há consolo, mas há também momentos que a palavra expõe, revela, confronta. O que Deus está fazendo? Deus está tratando e curando e limpando a sua noiva. Nós estamos aqui com um propósito, irmãos. Há um propósito não de ouvir um rapaz chamado Reinaldo, que é pastor dessa igreja. Há um propósito de ser um crente que cumpre uma vocação que Deus deu, e uma vocação espiritual. Você foi chamado por Deus. A verdade central que Josias tem que vivenciar agora, dentro da sua condição, é que só vai haver avivamento, Deus só produz transformação, se as pessoas de fato permitirem ser confrontadas pelo Espírito de Deus. Então não é frequência emocional, não é um ambiente estético, mas é a presença do Espírito falando pela sua palavra que muda o nosso ser. Muitas vezes nós queremos estar com Deus, mas nós não queremos passar pelo caminho do arrependimento. Onde a palavra entra, o orgulho tem que ir embora. Então permita essa noite que o Espírito de Deus produza uma mudança especial na minha vida, na sua vida. Terceiro lugar, Mateus, põe para mim. Olha só, o caminho da unção. O que ele acontece? Ele remove ídolos. Capítulo 23, leia comigo, versículo 4 e 7, põe na tela. Olha só, que diz assim: esse caminho remove o quê? Ídolos, idolatria. Pastor, a igreja evangélica tem idolatria? Tem. Olha só, olha o que Josias tem que fazer. Josias aqui, ele começa a ser duro nas ações como rei. Olha só, em seguida, o rei deu ordens, tira para mim esse coisa aí que está passando. Sempre na hora do texto vocês põem uma coisa, põe no intervalo. Entendeu? Tem algum carro aí que precisa sair aí. Em seguida, o rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas do templo para que removessem do templo do Senhor todos os utensílios usados para o culto a Baal, a Zera e a todos os astros do céu. Olha o que ele diz: mandou queimar tudo fora de Jerusalém, nos terraços do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Próximo versículo. Olha outro verbo que ele usa: eliminou.
ele não compactuou, ele eliminou os sacerdotes idólatras, que foram nomeados por reis anteriores a Judá, possivelmente seu pai e o seu avô. Ele elimina esses homens, pois haviam oferecido sacrifícios no santuário idólatra em todo o território de Judá. Também haviam oferecido sacrifícios a Baal, ao sol, à lua, às constelações e aos astros do céu. Próximo. Olha a outra palavrinha que ele usa. Removeu do templo do Senhor o poste de Azer e levou para fora de Jerusalém, para o vale de Cedron, onde o queimou. Depois moeu as cinzas do poste e lançou o pó sobre os túmulos do povo. Próximo. Também demoliu os alojamentos dos prostitutos e das prostitutas cultuais. Gente que trabalhava o paganismo e a religião à base de orgias que o mundo pagão fazia, principalmente o mundo grego e romano. Isso é muito comum na época de Jesus, mas olha de onde vem. Ele demoliu os alojamentos. Palavrinha aqui. Por que crente não frequenta motel? Por quê? Porque aquele lugar é um lugar consagrado. Josias entende que alojamentos que eram religiosos, mas que era usado para o paganismo de orgias sexuais, coisas que Deus abominava. O que ele fez? Demoliu. Então cuidado, oriente, ensine os filhos desde criança sobre o que é vida cristã. Olha só, o texto diz, ele demoliu os alojamentos dentro do templo do Senhor, onde as mulheres teciam enfeites para os postes de Azera. Próximo. Josias trouxe para Jerusalém todos os sacerdotes que moravam em outras cidades de Judá. Profanou os santuários idólatras, olha só, onde haviam queimado incenso, desde Geba até Berseba. Ele destruiu os santuários da entrada da porta de Josué, governador de Jerusalém, à esquerda de quem entra pela porta da cidade. Próximo. Os sacerdotes que haviam servido nos santuários idólatras não tinham permissão de servir no altar do Senhor. Não é de qualquer jeito. Olha o que Josias está fazendo, porque ele tem encontro com a palavra entra na vida dele, ele traz a palavra, ele se arrepende, ele chama os seus líderes, e agora ele começa a ter ações muito duras com relação à liderança espiritual de Israel. Tudo que foi construído para adorar como Deus pagão, Josias profana, remove, tira, destrói, queima. Nessa noite, talvez haja coisas na sua vida que precisam ser destruídas, queimadas, deixadas, para Deus mover de fato as águas e curar a sua alma. Josias promove uma das maiores purificações espirituais da Bíblia. Altares, sacerdotes, objeto de cultos, prostituição cultual, lugares altos, ele destrói, ele remove. É por isso que Jesus ensinou, aqui é uma questão mais prática e pastoral, a gente consagrar tudo que temos. Tudo que temos é consagrado ao Senhor, nossos alimentos, nossa casa, nossos utensílios. Às vezes, pessoas malignas entregam coisas para você consagradas e você consome, às vezes adoece e não sabe por quê. Porque sobre a sua vida há uma legalidade espiritual. E essa legalidade espiritual que há sobre a sua casa, sobre a sua vida, foi o suficiente para alguma coisa entrar e destruir e bagunçar a sua casa. O que Josias está fazendo? Colocando a casa do Senhor em ordem. Os verbos que o texto mostra com tanta intensidade que a gente fala, uau, o que ele está fazendo? Ele destrói, ele quebra, ele profana, ele reduz ao pó. Josias não está negociando com a idolatria. Na Bíblia, irmãos, idolatria não é apenas imagem de escultura. Na Bíblia, ídolo é aquilo que ocupa o coração. Aquilo que ocupa o meu coração é ídolo que precisa ser deixado.
Nós temos muitos ídolos hoje, como controle. Quando alguém precisa controlar tudo, porque não confia em Deus. É o seu dinheiro, é o seu trabalho, é a sua vida, é os seus talentos, é a sua performance. Ele controla tudo e todos. Mas não é sobre isso. Deus deve ser aquele que controla a minha vida. Você não tem poder de nada. Você pode amanhã não estar mais aqui. Você está preparado para se encontrar com Deus? Parece distante para quem não vive o cenário do caos, da enfermidade, da morte. Mas para quem está vivendo, irmãos, e flertando com a dor, e sabendo que a qualquer momento pode não mais estar aqui, é muito difícil. Então, enquanto ainda há fôlego nos seus pulmões, adore ao Senhor, como o salmista diz. Adore, suspire os louvores. Ame, sirva, adore ao Senhor, volte com a palavra, traga de volta, remova os ídolos, pare de controlar, deixa que Deus faça. Dinheiro é um outro ídolo. Jesus disse, olha, vocês precisam saber se vocês querem servir o dinheiro, as riquezas ou a mim. Quando ele vai falar com um jovem, ele se entristece, porque Jesus disse que ele tem que vender tudo, dar aos pobres para seguir Jesus. E ele triste vai embora. Porque o ídolo do coração daquele jovem rico era o dinheiro. Talvez você não seja rico como aquele jovem era rico no Novo Testamento, mas talvez você seja tão mesquinho para aquilo com que você tem e ganhou, até o dia que Deus tirar isso de você e mostrar para você que não é o dinheiro, não é nada na tua vida que vai fazer a diferença, mas sim Ele. Eu falei hoje para uma pessoa, só o Senhor na minha e na sua vida, irmão, nos momentos bons e maravilhosos da vida e nos momentos piores, Ele é o Senhor. Josias está removendo toda idolatria, arrogância espiritual, poder espiritual, pessoas que gostam de controlar homens e mulheres porque se acham chamadas por Deus, que só elas são portadores da voz de Deus, que só elas veem aquilo que as pessoas não veem. Você quer ser bem sucedido espiritualmente? Traga a palavra de Deus para a sua casa de novo. Josias, ele vai purificar o templo, irmãos, como nunca. Cristo, quando entra em Jerusalém, e ele está entrando no período de festa, aquele multidão de todas as províncias romanas chegando no pórtico do templo, gente vendendo, comprando, movimentando, economia, o PIB subindo, sacerdote vendo, não aceito o seu animal, não, tem defeito, deixa ele aqui, compra o meu, só que antes ele trouxe o animal, e eu peguei o dele, e agora eu estou vendendo o animal dele, que eu disse para ele que era com defeito, ele tinha que comprar o meu animal para sacrificar no templo, e era isso que estava acontecendo naquele período, corrupção, comércio. O que Jesus faz? Jesus pega um chicote, sai quebrando tudo, derrubando mesa, há um alvoroço, dizendo, profanaram a minha casa. A casa de oração foi profanada. É isso que Jesus fala. O que Josias está fazendo é isso, é limpar a casa de Deus. Só que no Novo Testamento, a gente vai encontrar a figura de Jesus fazendo tudo isso. Depois da sua morte, ressurreição e a vinda do Espírito, a casa de Deus não é mais feita por construção de pedra, como é hoje. A casa de Deus é o meu coração. É onde Ele mora, onde Ele habita. É onde Deus habita. É por isso que eu e você somos chamados a viver uma pureza de vida, que parece difícil de ser vivida, mas se eu e você permitirmos que Deus governe a nossa história de vida, nós vamos viver isso na integridade, com alegria ao Senhor. A unção do Espírito, ela se manifesta, ela cresce numa comunidade, quando os ídolos, quando a idolatria, ela é removida do nosso altar. Tem gente que vem na igreja porque ela tem um cargo. Tem gente que toca nesse altar aqui, espero que não seja vocês, né? Eu vejo sempre vocês aqui, né? Aleluia. Mas só vem quando toca. Tem gente que já está na recepção do dia que é da escala dele. Tem gente... A Bíblia, olha irmãos, pastor, está pegando pesado. Não estou pegando pesado. Eu estou sendo profeta de Deus para purificar a sua alma, para você ser um crente fiel, cheio do Espírito, e que viva diferente.
Quarto lugar, para a gente caminhar agora para o final. O caminho da unção, o que ele faz? Ele reconstrói. Se agora há um momento que Josias está tirando tudo aquilo que traz a ira divina, agora a aliança é reconstruída. O caminho da unção que Josias está propondo reconstrói a aliança. A aliança que nós fizemos agora com a ceia. Quando Deus diz assim, eu tenho uma aliança com vocês. Josias, ele reúne os líderes dessa igreja. Tem gente que sai daqui e vai conversar lá embaixo. Às vezes eu tenho vontade de ir lá. Eu tenho certeza que eu vou pegar uma meia dúzia lá embaixo. Gente que deveria estar lavando os pés, aprendendo, ouvindo. Josias reúne os sacerdotes, os pastores. Josias está reunindo os sacerdotes, está reunindo os seus líderes, está chamando os anciãos da igreja, está convidando o povo. Josias está dizendo para eles, ele vai ler publicamente a lei para eles, vai fazer lembrar da cerimônia que já não acontecia há muito tempo na história de Israel, que era o culto ou a celebração da Páscoa, da mesa do Senhor, no cenário ainda do Antigo Testamento. Josias, ele não apenas faz uma reforma do templo, de coisas práticas do seu governo, das questões civis. Josias está restaurando o relacionamento da nação para com Deus. O que é que ele está lendo? Possivelmente, capítulo 28 a 30 de Deuteronômio, Josias está lendo. Esses capítulos que Josias está lendo para os seus líderes, que é o que Safã leu para todo o povo quando encontrou o livro da lei perdido no templo, esquecido. Possivelmente ele está lendo e está falando sobre as bênçãos que são resultado da obediência e as maldições que viriam até sobre muitas gerações, sobre aqueles que desobedecessem a palavra de Deus. O que a profetisa Uda diz? Você vai morrer, Josias, e eu vou punir esse povo por aquilo que eles fizeram. Existem coisas que talvez eu e você não vamos ver, mas os nossos filhos vão ver. É por isso que quando Deus entra na nossa história, quando a palavra de Deus entra na nossa casa, entra na nossa vida, acabou a maldição, Cristo reina, a glória de Deus se instaura, o povo é curado. É isso que Josias está fazendo. Esses capítulos falam sobre bênção, maldição, obediência, retorno ao Senhor. Josias percebe que o problema não é apenas o pecado, mas é a quebra da aliança. Quando eu e você quebramos a aliança, a ira de Deus se manifesta. Eu aprendo com Cristo. Estou terminando. Josias está renovando a antiga aliança. Cristo estabelece uma nova aliança. Cristo estabeleceu uma nova aliança para comigo e contigo. Josias conduz o povo à lei. Volte para a lei, volte para a Escritura. Cristo está conduzindo o povo à redenção. A Bíblia aponta uma redenção, a Bíblia aponta uma salvação que já é herdada, que já iniciou-se e que se consolidará com a volta do Cristo. E por último, caminho da unção, restaura a adoração. Capítulo 23, versículo 21 a 23. Põe na tela para mim e eu vou terminar. Vamos ficar de pé e vamos ler esse texto em pé. 2 Reis 23, 21. Põe aí. O rei Josias deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa. Muito tempo sem celebrar a Páscoa. Celebre a Páscoa do Senhor seu Deus, como requer este livro da aliança. Continua. A Páscoa não havia sido celebrada dessa forma desde o tempo em que os juízes governavam Israel. Olha isso, irmão. Nós estamos falando de muitos anos, de 200 a 300 anos.
que não se celebrava a Páscoa nesse formato. Israel, volta um pouquinho para mim, por favor. Nem nos dias do rei de Israel e de Judá, próximo, obrigado. Mas no 18º ano do reinado de Josias, a Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. O que Josias traz? Traz a palavra, traz o retorno, traz a reafirmação de que Deus é o nosso memorial espiritual. Então hoje é um dia, como Josias fez, de lembrar a libertação do povo, a redenção desse povo e a fidelidade de um Deus para com esse povo. Antes de Josias restaurar, irmãos, a celebração da Páscoa, Josias restaurou a palavra no meio do seu povo. A adoração correta, ela nasce com a palavra, ela nasce com a verdade. A adoração verdadeira, ela nasce quando a memória da salvação é restaurada. Deus nos salvou e nos restaurou. Ele não começa com espetáculo de luzes. Ele não começa com algo que ele é o centro. Ele inicia esse retorno e esse avivamento trazendo a palavra de volta. A volta da palavra, a volta da aliança, a volta da presença. Então, se nós como igreja, na nossa geração, esperamos um avivamento, algo sobrenatural que Deus possa fazer na nossa nação, não nasce da estética, não nasce de movimentos construídos pelo homem. Avivamento nasce da verdade do evangelho. Avivamento não é produzido. Avivamento é a resposta de um povo que ama e obedece à santa palavra de Deus. Avivamento começa no altar. Então unção, existe um caminho, é no secreto, é no altar, é no arrependimento, é numa vida transformada, é numa vida que de fato compreende que Deus é o Senhor. Quando a palavra de Deus volta para o centro da vida de um indivíduo, de um homem, de uma mulher ou de uma igreja, a unção encontra espaço para permanecer no nosso meio. Quando a palavra volta, a unção encontra espaço para manifestar a sua presença. E você vai ter essa oportunidade agora de falar com Deus, de falar: Deus, a minha vida aqui, eu estou aqui para dizer que eu amo, que eu sirvo, que eu estou aqui para declarar que a minha vida pertence ao Senhor. Então é hora hoje, nesse dia, de a gente colocar o nosso coração dobrado diante de Deus, dizer: Senhor, enche-me com o teu Espírito e me guia.